Salve a todos, salve a todas. 23 de agosto de 2023, estamos aqui dando prosseguimento aos nossos argumentos controvertidos e controversos sobre essa relação da medicina. Então vamos para o segundo. A ideia inicial era uma outra e eu vou chegar nela. Eu vou chegar a tocar essa questão dos corpos, de procedimentos, mas por enquanto nós estamos passeando no primeiro vídeo, ou no vídeo anterior, semana passada, então, no qual me atrevi a falar das especulações mais abstratas do pensamento, da própria filosofia, da matemática, das abstrações que o pensamento é capaz de formular, com quase o inverso de um procedimento mais sensorial, empírico, concreto, que a medicina fomentava e estabelecia uma pequena e leve crítica de como que esta medicina da atualidade transformou grande parte descartou essa empiria para vivenciar os exames. Então, tudo se processa mediante exames e análises de exames, prescindindo do outro, do corpo, do concreto, tal qual filósofos matemáticos fazem. Mas no caso da medicina, isso é grave, gravíssimo. Então, esse foi o primeiro problema que levantei no outro. O segundo problema que levantei junto ao outro é como que os mecanismos tecnológicos, que na sua grande manifestação populariza, massifica e os produtos, os acessos, no caso da medicina, têm os elitizado e os encarecido. Alguns procedimentos, algumas medicações e alguns exames pertencem a apenas uma elite que pode pagar e ter acesso. O restante da população não terá esse acesso. E é assim, nesse entendimento mais mercadológico da saúde. Então, a saúde vem sendo transformada em um grande balcão de negócio. A própria formação médica tem, não só a médica, mas as grandes formações de modo geral, as pessoas têm se deslocado e mexido e relacionado apenas e exclusivamente na perspectiva de empreendedora, do enriquecimento. Todo mundo tem que ser milionário, rico, essas coisas malucas que estamos vivenciando aí, mas que na saúde, tanto na sua concepção médica maior, quanto no ofício clínico, médico particular desse sujeito, é muito mais grave. E não que estamos aqui advogando que eles não devam receber, que eles não tenham que receber e que eles não precisem receber. Não é essa a discussão. A discussão posta, aventada, é como é perigoso uma formação humana, especialmente nas áreas da saúde, na qual esse outro vai sendo aniquilado. Então, que ser humano é esse que as filosofias, as academias, as universidades têm formado, têm passado a visão de quem será tratado, de quem será analisado, de quem será observado, de com quem escutaremos.
nós estamos aí construindo uma rede de conhecimento na qual realmente o ser humano é completamente prescindível. Às vezes a gente pega o telemarketing e você fala assim, deixa eu conversar com a inteligência artificial. A inteligência artificial, às vezes, mentira, ainda não tem. É de uma estupidez, nossa senhora, que machuca. Mas alguns atendentes é mais estúpido do que a inteligência artificial. Não podemos estar te ajudando. Ô, gente, e essa lógica está extensível à sala de aula, aos postos médicos, aos quartéis, às delegacias. Está tudo muito robotizado, automatizado, tudo. Então as pessoas, quando deparam com perguntas humanas, elas nem sabem o que faz. Elas ficam desconcertadas. Lembra um pouco o homem que calculava. Ou ele faz conta de cabeça. Um espanto. Ele conseguiu somar 2 mais 2 de cabeça. O que é isso que está fazendo? O que está acontecendo? As pessoas, quando estão tendo assim contato com outro ser humano que respira, que para, que contempla, que pergunta, que questiona, começam a te olhar assim. Quem que é esse extraterrestre diante de nós? Que coisa é essa? Está muito massificado, está muito automatizado. Mas hoje eu quero estender, trazer essa ilogicidade para o campo médico. De como muitos médicos não se dão o trabalho nem de ouvir. Não escutam. Os caras falam. E eles falam coisas que são violentas. E a violência desse falar é porque eles não conhecem o outro. Então eles estão falando para alguém de alguém que eles não buscaram minimamente saber quem é. Qual é seu nome? O que você faz? A gente, minimamente, tem que ter algumas marcações, algumas referências. Toma aqui mais 2 remédios, mas eu já tomo 20. Não, não ouve, não conversa, não para, não. E qual que é o problema disso? O problema disso é que estamos em transição, como muitos de vocês já perceberam, alguns até sentem. E estamos nesse limbo. O que é já não é mais, e o que será ainda não está pronto. Essa coisa que derrete, que você viu aqui de um jeito e de repente começa a derreter diante da sua face, diante dos seus olhos. E aí você tenta pegar, mas tudo que é sólido desmancha no ar. O que é isso? Então aonde que a gente se fixa, onde que a gente apoia, onde que a gente se estrutura, onde que a gente vai, em quem a gente confia? Temos muitos desses elementos e nessas referências. Tem um monte de gente falando tanto de bobagem em todos os lugares, e essa talvez seja mais uma. E essas ousadias, essas desconfianças que vamos trazendo, eu estou falando um monte de bobagem? Estou e não estou. Estou porque eu estou intrometendo nas áreas de outras pessoas. Se não estou, porque é fundamental que a gente intrometa.
E estou falando dessas intromissões tentando argumentar via essa possibilidade filosófica que nos é peculiar. Uma filosofia do cuidado, da atenção, da observação, mas obviamente que não pode ser diferente da crítica também. O que é que estamos fazendo? Que modelo de ser humano é esse? Que propostas são essas que estamos levando? Que ideias são essas que a gente está aí construindo? Ora bolas. Estou com o outro diante de mim, com o corpo diante de mim, com dores, fragilidades diante de mim, como eu lido com isso? E eu preciso lidar com isso melhor do que lidaria a inteligência artificial. Eu preciso lidar com isso, esse outro corpo diante de mim, esse outro ser humano diante de mim, com mais sensibilidade. A pessoa está no campo da dúvida, do não sei, de uma tentativa de encontrar uma resposta. E aqui diversas e inúmeras críticas a essas tentativas de respostas. Hoje eu estive com um urologista, e aí ele em determinado momento olha para mim e diz assim, mas o que você quer? Você quer que eu te benzo? Você quer que eu... O que você quer? Porque ele vira e fala assim, eu vou te dar um médio, eu vou te dar uma medicação. Eu falei, mas eu não falei, mas eu falei, a medicina é assim, trabalha com medicação. E aí ele responde isso brilhantemente, mas você quer o quê? Um Pai Nosso, uma benzedura? É isso, as pessoas vão lá em busca de remédio. Né? E eles acreditam que esse fármaco mais concreto, mais materializado, é mesmo a solução que eles têm para ofertar. E pode ser, e geralmente é, e funciona em 99,45% dos corpos. Há corpos entre nós que esse funcionamento já não é mais passível e possível. Tem corpos entre nós que funcionam de uma outra maneira. E esses corpos, quando recebem essas dosagens de medicação, na posologia que eles dão, eles fraccionam, craquelam, provoca os mais diversos níveis de intoxicação, de desconexão. Mas o que o cara vai fazer? O médico estudou para medicina, eu vou lá no médico, ele quer... O que você quer que o moço faça? Que escute. Escuta. Ouve. Mas a gente vai ficar dando trela para maluco? Às vezes é maluquice. Outras vezes são achados preciosos que possibilitariam muitos entendimentos e expansões. Mas não é o meu caso não, tá? O meu caso funciona. Meu caso é meu caso também, não posso me tirar. É o meu caso também. Temos problema com medicação. Quais os problemas que temos com medicação? Elas nos afetam em níveis de percepção e de sensibilidade que a maioria das outras pessoas não tem atenção suficiente. Eu vou falar, e é esse o caminho que eu vou, porque muitos desses casos me chegaram, e por isso que eu vim trazer um pouco dessas conversas para cá,
porque tenho discutido com partilhantes, colegas em supervisão, que têm uma sensibilidade na qual o contato médico, a própria fisiologia delas é diferente. Então, elas devem abandonar a medicação. É isso que nós vamos aqui trazer, conversar. Não sabemos. O que nós vamos fazer? Não sei. O que nós estamos aqui tentando pontuar é, olha, isso aqui não funciona para nós da mesma maneira. Do jeito que vocês querem, vocês vão matar, intoxicar, embrutecer, paralisar uma parcela significativa da população, mas não vai resolver. Então nós vamos ficar dando água benta, benzendo as pessoas, algumas precisam disso. Você está falando para mim que benzer a pessoa vai curar ela mais do que a medicação? Tô, velho. Tô falando isso aí. Mas baseado em que você está falando uma bobagem dessa? Desafiando os cânones da ciência. E é aqui o limite. Porque é aqui que é justamente a dificuldade de distinguir nesse momento o joio do trigo. Eu tenho uns amigos, não são meus amigos não, tem um bando de canalha, de safado, de piranha, que está vendendo água do Rio Jordão como sendo sagrada. Tem outro que pega a camisa deles que foi esfaqueado e que está vendendo pedaço, falando que aquilo ali pode curar e salvar a vida dos outros. Tem outro que pega lá uma garrafada, mistura um monte de bobagem com nada a ver, numa proporção que Deus sabe lá qual foi, e está vendendo para os outros para curar não sei o quê. Tem outro cobrando não sei quantos $1.000, falando que faz cura de processos de doenças terminais, que a medicina não tem muito mais o que fazer na perspectiva da doença, tem muito para fazer na perspectiva do cuidado paliativo, mas na perspectiva da doença já não tem tanto, e ele vende cura. E o moço não é capaz de anotar o mapa que eu falei anteriormente, a relação de A com B. A pessoa chegou com tanto peso, com tanta tal altura, tal peso, com a massa metabólica de tal jeito, nada. Tem dado nenhum de nada. Vendendo tratamento de cura a milhões. Joio e o trigo. Enquanto isso, temos nós. Quem somos nós? Né? Nós somos quem? Nós somos pessoas que trabalham com processos de cura. Ah, mas a cura é o quê? Eu sou curada do câncer? Eu sou curada... Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente trabalha com processos de... A gente trabalha com processos. Nós trabalhamos com processo. Nós trabalhamos com a ideia muito cara e muito clara de que quem está nessa perspectiva mais mecânica, quem está numa perspectiva um pouco mais sutil, lidando com uma medicina mais sutil, estou chamando de medicina, com processos terapêuticos mais sutis, pode encontrar
um processo mais harmônico. E tem encontrado um processo mais harmônico. Abandona a medicina tradicional? Talvez não, muito pelo contrário, mas caminha com as duas. Vai fazendo esse mesmo processo de transição que o planeta está fazendo e que alguns têm possibilidades de realizar. Vieram já com uma fisiologia muito apropriada e propícia para isso. Nós observamos, compreendemos, dialogamos com diversos outros colegas que fazendo pesquisa de ponta dessa tal medicina vibracional, desse tal acupuntura, que fala de meridianos, de pontos de energia, de corpos sutis, dessa medicina banto, iorubá, xamânica, ancestral, que lida com o entendimento deste corpo e destes corpos e da harmonia que se estabelece com esses corpos, com todo um sistema diferente, com outros entendimentos. Olha, não faz sentido para nós, para a gente curar o seu coração, detonar o seu rins. Não faz sentido para nós, para te resolver um problema de uma especialidade, te causar outros 5 ou 6 em outras áreas. Nós precisamos ter uma compreensão desse corpo enquanto pessoa. Essa filosofia que subjaz o tratamento médico, ou que subjaz ao entendimento filosófico, ou que subjaz a forma com que esse médico olha, isso é de fundamental importância, gente. Isso muda e altera absolutamente tudo. Se seu psicólogo tem lá uma visão de ser humano X, se o seu médico tem lá uma visão de ser humano Y, se o seu terapeuta tem lá uma visão de ser humano H, se o seu filósofo clínico tem lá uma visão de ser humano S, isso influencia, a princípio, tudo. E era somente essa marcação que a gente deveria estar discutindo nesse momento. Qual é a concepção de ser humano que temos? Porque é essa concepção de ser humano que temos que possibilita os manejos, que possibilita os entendimentos, que possibilita os usos. Para uma grande parte, nada disso tem importância e necessidade. Para alguns, é só essa pergunta que precisa ser feita. É a mais básica, é a mais elementar. Qual é a visão de ser humano que eu tenho? Qual é a visão de ser humano que esse profissional que me atende possui? Isso muda. Isso muda. Isso reconstrói e repagina todo o cenário. Todo o cenário. Eu atribuo 70%, 80% do processo de cura a partir desse entendimento. Ó, bateu. A forma com que esse cara concebe o ser humano é cura. A forma com que essa pessoa concebe o ser humano craquela. Todos? Não. Alguns não faz a menor diferença. Não vai dar problema. No nível mecânico, nós estamos falando aqui, troca
um dedo pelo outro. Tira um dedo, tira o dedo mindinho e entra o dedo mindão. Pum, pum, faz um encaixe aí. Não dá a menor diferença. Para outros, tem níveis de complexidade que essa relação em si já estabelece diferenças imensas. Quietei, parei, vou aprofundar um pouco mais essas nossas visões e concepções.